2000 anos depois. Hidrostática. A hidrostática é a área da física que estuda as propriedades dos fluidos em repouso. Entre as propriedades físicas dos fluidos, podemos destacar como as mais importantes: densidade, pressão e a força de empuxo. Entendemos como fluidos as substâncias capazes de assumir o formato de seu recipiente, mudando sua forma sob a ação de alguma força externa. A densidade é um parâmetro importante, já que essa propriedade mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em um determinado espaço. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a densidade de um fluido é medida em quilogramas por metros cúbicos. A pressão hidrostática mede a força por unidade de área que um fluido em repouso é capaz de exercer contra uma superfície. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, maior será a pressão exercida sobre ele. A unidade de pressão é o pascal, que equivale à pressão de 1 Newton por metro quadrado. O empuxo, por sua vez, é a força que todo fluido exerce sobre corpos naqueles imersos. A força de empuxo é responsável por expelir as bolhas de gás de bebida gaseificadas. Além disso, faz com que uma cortiça, um navio ou um cubo de gelo flutue sobre a água. A força de empuxo é descrita pelo Teorema de Arquimedes, e sua unidade é o Newton. Que demais! Então, a experiência que vocês acabaram de ver é a da vela, foi a que eu fiz, e ela é bem facinho de entender. Basicamente, ela nos permite observar a pressão atmosférica, as ações da pressão atmosférica. E para você fazer ela, você vai precisar de uma vela, de fósforo ou isqueiro, de água, corante é opcional, é só para ver melhor mesmo, uma garrafa de vidro e um prato fundo. E as conclusões dela é basicamente que ao colocar a garrafa por cima da vela, o recipiente ele fica preenchido de ar quente, o que significa que a pressão dos gases aumenta. Conforme a água vai subindo e a chama enfraquecendo, a pressão dos gases dentro da garrafa diminui e a pressão atmosférica... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu me sinto foda. É isso, obrigada pela atenção. Para fazer o experimento, eu utilizei 2 copos de água, 2 ovos e sal. Então, o ovo ele é mais denso que a água. E ao adicionar na água pura, vemos que ele vai afundar, pois seu empuxo vai ser menor que o peso. E no outro copo, adicionei o ovo na água com sal. E vemos que ele vai boiar, pois o seu empuxo vai ser maior que o peso. O miserável é um gênio! Eu vou falar um pouco sobre o empuxo. O empuxo é a forma visitante ao movimento. No empuxo, o peso não interfere, e o que interfere é o volume do objeto. Quando o empuxo é maior que o peso, tende a subir, mas quando é igual ao peso, tende a ter o equilíbrio. Mas já quando o empuxo tende a ser menor que o peso, o corpo tende a descer. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. Agora vamos fazer uma experiência aqui sobre a hidrostática aqui. E eu falo um pouquinho sobre o empuxo. Quando um objeto se encontra ao meio líquido, ele sofre a ação de 2 forças. A primeira é a força do peso, que aponta sobre o centro da Terra. A segunda, que é a força do empuxo, que tem direção contrária, o que faz o objeto a tender a boiar. Quando o peso é maior que o empuxo,
o objeto afunda, e quando o peso é igual ao empuxo, o objeto boia. O empuxo não pode ser maior que o peso, caso contrário, o objeto subirá para fora da garrafa. Ele só vai ficar subindo. Então aqui, agora nós vamos demonstrar aqui a experiência. Fizemos aqui de uma caneta, com um preguinho dentro, tampado as duas partes. 1 litro de garrafa PET, cheio d'água e essa tampa. A partir do momento que você coloca, você vai ver que a caneta vai boiar. Você fecha, ela continua boiando. Fecha bem para poder ver que a caneta... Você aperta bem a garrafa. Ó. Você pode perceber que a caneta afunda. A eletrostática é a parte da eletricidade sem movimento, ou seja, em estado de repouso. A força da eletrostática é a interação entre duas cargas elétricas, a atração e a repulsão. Experimento do canudo. Esse experimento é bem simples. Para fazê-lo, vamos precisar de uma garrafa com água, uma lata, um canudo e uma folha de papel toalha. Bom, para começarmos, vamos esfregar o canudo na folha de papel toalha, para que ele possa ter energia o suficiente. Ao aproximarmos o canudo eletrizado da lata, ele atrai a lata. Embora a lata esteja neutra, o canudo induz carga de sinal oposto, atraindo a lata. Usando uma garrafa PET como suporte, quando colocamos a mão próximo ao canudo, podemos observar a atração sobre ele. Isso ocorre porque a mesma força que o canudo exerce sobre a mão tem a mesma intensidade que a mão exerce sobre o canudo. Isso por causa da lei da ação e reação de Newton. Usando uma garrafa PET como suporte, vamos eletrizar dois canudos. Isso ocorre porque os dois canudos estão carregados com o mesmo tipo de carga. Resumindo, lados opostos se atraem e lados iguais se repelem. Ué.